Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Bora para mais uma aula de português. Abram comigo na página 80 e vamos à leitura desse texto tão especial que é O Reformador do Mundo, de Monteiro Lobato. Eu, particularmente, é um dos textos que eu mais gosto. É uma história onde traz a apresentação de uma fábula, na verdade. Você em casa, sabe o que é fábula? Você já entrou em alguma contradição com alguém devido à sua maneira de pensar, o seu ponto de vista, você acreditar, ter a certeza de que você está certo de algo, porém outra pessoa ter um ponto de vista diferenciado dentro da mesma história? Não vamos longe. Em matemática, se eu desenhar para vocês, um numeral 6, talvez vocês possam estar vendo o numeral 9. Depende do nosso ponto de vista. Qual ângulo que eu estou em visão, qual o meu campo de visão está abordando, e eu tenho que alinhar isso, nivelar com o meu modo de pensar. Porém, ouvir também é sempre muito bacana. E hoje nós vamos conversar sobre fábulas. O que vem a ser uma fábula? É um tipo de história curta, cujos personagens, assim como aqui nessa leitura da página 80, normalmente são animais, né? Plantas, depende do que a produção textual está abordando. Se fosse, por exemplo, no meu quarto, imagina, eu ia colocar os personagens como o que? A cama, como as gavetas, e assim vão. Né? E nos ensina como agir, né? Principalmente dentro do bom senso da situação, diante de situações difíceis, aprender a se sair bem. Assim também a gente tem várias outras fábulas que nos trazem ensinamento, como por exemplo, o mosquito e o touro, a raposa e o corvo, a fábula do porco-espinho. Tem muita, gente. A cigarra e a formiga. São muitas as fábulas que, principalmente, né, hoje em dia a gente encontra com mais rapidez na internet. E diante desse universo, né, contado sobre esse texto O Reformador do Mundo, a gente vê aqui que o personagem Pisca-Pisca, Américo Pisca-Pisca, ele queria mudar algumas coisas que ele via nas plantações. E ele discordava logo com quem? A natureza. Ele queria que a jabuticaba fosse abóbora, ele queria que... Pensa. E ele mesmo acabou refém através de um sonho dele, onde uma abóbora, você descansar debaixo de um pé de jabuticaba, no mínimo, uma bolinha vai te acertar, caso ela esteja madura demais e um passarinho a bique, vai cair em você somente uma bolinha pequena, que muitas das vezes é menorzinha do que esse ângulo aqui do meu dedo. Mas ele queria trocar, por exemplo, as abóboras com o lugar da jabuticaba. Pensa, o que você trocaria no mundo, né? O que você acha que teria um nome? Lá na sala, muitas das vezes eu brinco, né? Eu contei a história de uma aluna. Muitas das vezes a gente olha para uma pessoa, a pessoa não tem cara do nome que a pessoa tem. Já se depararam com essa situação? E assim nós vamos nos envolvendo com esse universo de fábulas. Eu acho interessante aqui eu deixar, né, para vocês sobre Esopo, que era um escravo no século V antes de Cristo, e ele tinha o objetivo de transmitir ensinamento às pessoas. E isso foi deixado por ele, essa situação de fábulas, né? Porque você conta uma história, dessa história você extrai uma moral. Essa moral te leva ao raciocínio e à sua escolha. E como na vida tudo tem 2 pesos e 2 medidas, a lei da semeadura existe, então a colheita ela é certa, ok? E é isso que as fábulas vêm nos apresentando. Uma outra maneira de assimilar o ponto de vista do próximo, né, de ouvir e tentar modificar alguma coisa em nós mesmos. Vocês irão fazer a leitura da página 80 e irão fazer a interpretação que vai da 81 até a 82.
tá? É bem simples, ela é composta por uma interpretação bem básica, originada toda em cima do texto. Vocês vão ter o contato com uma tirinha, onde vocês vão estar colocando em prática o valor da expressão, tá? A escrita segundo o quadrinho, então envolvendo aí vocês com essa necessidade de ainda estarmos voltados para os gêneros textuais, como o livro nos apresenta, certo? Eu quero que vocês aprendam assim, façam a leitura, mas compreendam a forma, né, que esses textos que são literários, com gêneros, com várias extensões diferentes, a forma autônoma que ele apresenta uma realidade, tá bom? Quero que vocês identifiquem nessa narrativa que esse texto ele produz, uma narrativa. Eu quero que vocês observem bem e imaginem esse lugar, esse cenário abordado pelo Américo Pisca-Pisca. Quem é o personagem central dessa história? Quais são os conflitos que foram gerados nessa história? Eu quero que vocês estejam bem ligadinhos nisso tudo. Qual é a resolução e o ponto de vista com base no que foi narrado, trouxe para a sua vida, né? A maneira com que ele viu o mundo, o que vem a ser essa maneira para a sua vida. Você pensa igual? Você pensa diferente? O que você modificaria? E você vai transformar essa observação mais apurada, né, atenciosa que você vai dar a esse texto, em um lindo desenho sobre esse universo de modificações, de não aceitações do Américo Pisca-Pisca lá no caderninho de desenho de vocês, ok? Então, a atividade de hoje fica sendo a interpretação de texto e o caderno de desenhos até aqui. Nós vamos dar sequência na página 83, onde o livro pede para que vocês expressem as ideias de vocês. Aqui o livro traz uma breve explicação com o significado da fábula, né? O que vem a ser a fábula, o texto O Reformador do Mundo é uma fábula. E a fábula ela nada mais é do que uma história curta, narrada em prosa e verso. Isso é o que o nosso livro nos diz, né? As personagens são geralmente animais que representam tipos humanos, como egoístas, invejosos, todas essas práticas que muitas das vezes o ser humano tende a ser, complica situações e enxerga pontos de vista que poderia facilitar, né? Então, é isso que a fábula nos traz. E transmite sempre um ensinamento para as pessoas através da sua moral. Vocês vão expressar as ideias, porque vocês vão ser o fabulista, como diz o livro. Vocês vão comparar o sentido da palavra sonho em diferentes contextos, porque, na verdade, o Américo Pisca-Pisca estava sonhando, né? E você vai organizar um texto com uma unidade de sentido. Você vai pensar sobre, antes de começar, você vai reler, né, as características na fábula apresentada pelo livro, para você ficar ligado de como você detectar por onde você vai começar a fazer a sua introdução, sua explicação e a sua conclusão da fábula. Depois da escolha, os personagens, você vai escolher os seus próprios personagens, intitular essa fábula, pensar na disputa que ocorrerá entre elas e elaborar um assunto, tá? Criar entre elas um diálogo. O livro apresenta aí cerca de mais de 7 linhas. Porém, tem alguns alunos que têm uma grafia muito maior, mais ampla. Querendo fazer no caderno, tá liberado, tá? Pode fazer no caderninho de português. Só coloca lá, fábulas, página 83, para identificar e nós termos um resultado melhor com o nosso caderninho. Ok? E nós vamos depois para uma das últimas gramáticas que o livro apresenta no primeiro bimestre, que é voltar a falar sobre frases e pontuação, ok? Notações léxicas, nós vamos falar disso na próxima aula. Frases é aquela prática de sempre, é o reconhecimento dela sendo interrogativa, exclamativa, imperativa, e assim vão. É reconhecer os tipos das frases, certo? E eu vou deixar isso como tarefa para vocês, porque notações léxicas já são, né, atividades bem trabalhadas por todos nós. Vocês estarão trabalhando até a página 87, ok? Fico hoje por aqui. Uma beijoca, segundou, excelente semana para todos
estou aguardando vocês lá na escola para buscar o material de vocês, que já está depositado na secretaria com a tia Tainá. O caderninho de português e de matemática tem umas atividades de fixação e eu também estou elaborando uma apostila para reforço de vocês. Beijocas, entre em contato comigo lá pelo WhatsApp, ok? Segue a semana na paz.